na minha vida. A Bíblia vai dizer em Romanos 8, 37, o seguinte texto: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor? O tema proposto para esse mês é gratidão pela salvação. Esse ano nós agradecemos por tudo o que Deus fez pela nossa vida. Deus, esse ano de 2020, 2028, 2021, foi muito generoso conosco, irmão. Porque diante de uma pandemia, diante de tantas vidas se perdendo, nós estamos aqui de pé, irmão. Graças a Deus, muitos com saúde, de pé, irmão. E hoje nós vamos introduzir o tema do mês que vai encerrar esse ano, pelo bem maior que Jesus pode ter feito por nós. Jesus nos deu emprego, nos deu casa, nos deu saúde, nos deu família, nos deu tudo. Mas há algo maior que Ele deu para a sua igreja, que é o dom da salvação eterna. E esse é o motivo, nesse domingo de Santa Ceia, tá essa mesa bonita posta, para que nós possamos relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele tem um desejo intenso de conhecer a igreja de Roma. Nem Paulo, nem nenhum dos 12 apóstolos pisaram nessa igreja, nesse momento. Era uma igreja que muito provavelmente foi fundada pelos judeus que se converteram na festa da Páscoa, no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Muitos foram para comemorar uma celebração judaica e saíram de lá cristãos. Muitos foram para lá com o propósito de festejar e saíram de lá salvos. E talvez alguns hoje tenham entrado nessa casa por um convite, por uma formalidade, por alguma rotina, mas a proposta é: você entrou de um jeito, mas vai sair daqui salvo. Essa igreja foi formada muito provavelmente por esses homens, e Paulo revela, escreve essa carta como a apresentação do seu ministério, como a apresentação das boas novas de Cristo. Paulo, ele tem um objetivo de fortalecer essa igreja na fé, por mais que ele nunca estivesse estado naquele lugar fisicamente. Paulo conta com que essa igreja exista homens e mulheres que sejam seus parceiros na obra e ajudem a propagar no mundo a boas novas da salvação. E Paulo, ele explica nessa carta alguns temas sobre a vida do ser humano, o pecado, a luta interna que existe e a salvação em si. Mas para que a gente venha a entender o que o capítulo 8 quer dizer, nós precisamos ler o capítulo 7. Paulo, no capítulo 7, ele vem relatando algumas coisas. Do verso 1 ao 6, Paulo, ele faz uma analogia entre a graça e a lei. Ele conta na carta a diferença da lei e da graça. Do verso 7 ao verso 13,
ele explica qual era a função da lei. Porque é que Deus deu a lei ao homem através de Moisés. Paulo explica que a lei era o reflexo do caráter moral de Deus. Era o padrão de santidade que Deus esperava da humanidade. A lei, Deus deu para o homem, para que o homem reconhecesse o seu estado de pecado, para que ele reconhecesse as suas fraquezas, para que ele visse o quanto é difícil de estar no padrão que Deus quer. Paulo, ele mostra o prejuízo do pecado para o ser humano através da lei. Deus, ele faz com que o povo entendesse a dificuldade de ser santo, como Deus é santo. Só que o povo não entendeu. O povo começou a praticar as obras como método de salvação. O homem começou a achar que fazer boas coisas na terra era o suficiente para quitar a dívida do pecado. O homem achou que ajudando ao próximo, que não pecando, que não falando, que não fazendo coisas erradas, era o suficiente para acabar com essa dívida com o pecado. E o homem então não entendeu o que Deus quis com a lei. Paulo, ele relata também no verso 14 e 25, que mesmo ele sendo salvo, existia dentro dele um grande conflito, uma grande batalha entre o espírito e a carne, que é a natureza do pecado. Paulo, ele olha para si e ele não consegue entender como é que ele, sabendo do sacrifício de Jesus, ele ainda consegue pecar. Ele olha para ele e se examina e não se conforma de, mesmo tendo intimidade com o Espírito Santo, algumas vezes ele ainda errar. E esse é um peso que nós às vezes carregamos sobre a nossa vida. Como é que eu sirvo a Deus? Como é que eu sou dizimista? Como é que eu leio a palavra? Como é que eu frequento o culto? E ainda assim, algumas vezes o pecado tem mais força do que eu. Paulo, ele descreve esse combate e ele diz que aquilo que ele não queria fazer, que ele sabe que não é bom, que ele sabe que não agrada a Deus, ele acabava fazendo. O pecado empurrava ele a fazer. E as coisas boas que ele deveria fazer, que ele amava, que ele sabia que agradaria ao Senhor, ele acabava não conseguindo fazer. Eu não sei se com você é assim, mas eu me pego muitas das vezes nesse dilema. Senhor, eu sei o certo, eu sei o que a tua palavra diz, mas em algumas vezes o pecado me toma e eu erro. Algumas vezes eu não faço do jeito que você quer. Algumas vezes eu sei o que devo fazer, eu quero fazer, mas não consigo fazer. Como pode, Jesus? E Paulo, ele revela que passava por esse problema. E por que nós, cristãos, passamos por essa luta? Porque antes, quando não conhecíamos a Jesus como Salvador, não existia uma oposição dentro de nós contra o pecado. A carne era absoluta, era ela quem nos governava. O pecado falava e nós obedecíamos, porque nós éramos escravos. Mas a partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador, dentro de mim a Bíblia diz que habita o Espírito Santo de Deus. E na tua vida não é diferente. Antigamente você não tinha esse conflito porque o pecado te dominava, porque você não resistia, porque você não lutava contra ele. Hoje existe dentro de você a presença do Espírito e há uma luta intensa dia e noite. É o pecado querendo te levar para a morte e o Espírito querendo te levar para a eternidade. É o pecado querendo fazer você cair e o Espírito querendo te colocar de pé. Algo que eu aprendo com Paulo é que ele é um ex-escravo que sentiu o gosto da liberdade em Cristo. E toda vez que o pecado quer escravizar ele de novo, ele luta contra
contra o pecado, ele não se submete mais a esse senhorio, ele não aceita, ele resiste, ele busca fugir do pecado. Porque quem experimentou a liberdade com Jesus, nunca mais quer ficar no pecado. Ele pode até errar, irmão, ele pode até falhar, mas aceitar viver numa vida de pecado, o crente salvo não consegue, porque nós fomos salvos por Ele. Dentro de nós habita um Espírito Santo, e eu quero te falar nessa noite, irmão, que se dentro de você existe essa luta, existe esse peso, se talvez você pecou contra Jesus, contra Deus, e acha que perdeu, que não tem mais como, que não tem mais jeito, eu quero te dizer que você só perdeu uma batalha no meio de uma guerra, e não é uma batalha que decreta a vitória de uma guerra. Você caiu, mas Deus está aqui hoje para te levantar. Você foi ao chão, mas o Espírito Santo hoje está com as mãos apontadas para te colocar de pé. Ele não desistiu de nós, irmão, e é motivo de nós glorificarmos o nome dEle, porque nós podíamos estar lá fora agora, bebendo, fumando, se prostituindo, mentindo, fazendo tudo que não presta, mas Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, e não vai desistir até o último momento. Deus tem um compromisso em te salvar. O capítulo 7, Paulo menciona o Espírito Santo uma vez. No capítulo 8, ele menciona o Espírito Santo 19 vezes. No capítulo 7, ele fala mais do eu dele. No capítulo 8, ele fala mais do Espírito Santo de Deus. E entenda que quando o eu é o centro, existe morte, existe sofrimento, existe falência, existe enfermidade. Mas no capítulo 8, quando Paulo menciona, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo que fortalece, existe vida. Então enquanto o eu for o centro da minha vida, enquanto as minhas coisas, vontades, desejos estiverem acima da vontade de Deus, o que eu posso esperar é derrota. Agora, quando eu entendo que o Espírito Santo de Deus é o centro da minha vida, as coisas começam a ser diferentes. Aquilo que estava morto começa a reviver, aquela porta que estava fechada começa a se abrir, aquele filho que estava perdido começa a voltar para a presença de Deus, aquele casamento que estava arruinado, Deus volta a restaurar e te torna uma família feliz. O pecador que estava entregue ao inferno agora acessa o caminho do céu. Mas eu preciso compreender que na atualidade o Espírito Santo e a graça de Jesus é o motivo de eu não ser consumido. Tem muita gente que está dentro da igreja e acha que é forte. Os coaches estão pegando por aí que você é forte, que você consegue, que você pode, que você vai conseguir. Mas a Bíblia me diz que eu sou fraco, que eu sou falho, que eu sou pó, que eu sou pecador, que eu não passo de um vaso de barro nas mãos do olheiro. Enquanto o mundo está dizendo, você pode por conta própria, a Bíblia está dizendo que sem Jesus e o Espírito Santo, você não consegue vencer o pecado. Capítulo 8, irmão. Ele mostra que nós somos extremamente fracos, mas ele nos dá um consolo, porque nós não vivemos de expectativas, nós vivemos da garantia de Deus. A gente não está aqui esperando se Deus vai nos salvar, se um dia nós vamos entrar no céu. Jesus garante que aquele que crê nele e for batizado, esse será
salvo. Expectativa é diferente de garantia. Nós estávamos aí dia 27, os flamenguistas, com a expectativa que o Flamengo fosse campeão. Alguns fizeram churrasco, outros compraram camisa nova, fizemos uma festa, fomos até o final comemorando, mas nos últimos minutos a expectativa foi frustrada. Mas a igreja de Cristo não vive uma expectativa. A salvação é real. O sacrifício de Cristo é real. O que Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada nas alturas com o nosso Salvador. E aquele que aqui ficar padecerá na grande tribulação. A expectativa do mundo é: talvez haja salvação pelos meus meios, mas a Bíblia me garante que a única forma de eu ser salvo é através de Jesus Cristo. A gente veste uma capa de força para mostrar para o homem que a gente é forte, para mostrar que a gente pode, que nós sabemos. Só que no verso 26 do capítulo 8, a Bíblia vai dizer que nem orar nós sabemos. Como assim, Ricardo? Crente não sabe orar? Não sabe orar. E eu vou te mostrar na Bíblia. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que pega as nossas orações e com gemidos inexprimíveis intercede diante do Pai. Sabe por que a gente não sabe orar? Porque a gente pede o que a gente quer. O Espírito Santo pede o que a gente precisa. Enquanto você está pedindo carro, o Espírito Santo está chorando, vendo a agonia do inferno na tua vida, pedindo: Senhor, liberta, Senhor, salva, Senhor, tira as vendas dos olhos. Enquanto você está pedindo casa, o Espírito Santo de Deus está diante do Pai, falando: Senhor, muda a visão dele, transforma ela, cuida dela, se aproxima dela. Enquanto eu e você estamos aqui pedindo coisas materiais, o Espírito Santo está lá na glória, pedindo pelas coisas que realmente são necessárias. Sabe o que é gemido, irmão? Gemido é quando você sente alguma coisa, tenta expressar, mas não consegue com palavras. E a única coisa que resta é gemer. Sabe aquela dor intensa que você não tem como explicar e você, você grita? É um gemido inexprimível, que palavras não podem explicar. E enquanto eu e você estamos aqui na terra pedindo por coisas que não são necessárias, Ele está lá gemendo, porque Ele sabe que se nós não nos convertermos dos nossos caminhos, nós vamos padecer no inferno junto com Satanás e seus demônios. Então Ele geme, Ele sente a miséria do homem. Então nem para orar, irmão, nós somos fortes. Não existe super-homem. A Bíblia diz que a nossa força, tudo posso por mim, naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, sim, mas só se for nele, só se for através dele. No nome dele você pode ser curado, no nome dele a enfermidade sai, no nome dele mortos se ressuscitam, no nome dele demônios são expulsos, só no nome dele. Aí no verso 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmão, nós não vivemos numa bolha. Crente sofre, crente tem problema, crente fica doente, crente pega Covid, crente morre, crente sofre acidente. Que é isso, cara? É a verdade. Mas a Bíblia diz que todas as coisas, de alguma forma, o mal que sobrevém sobre a vida do crente se transforma em bem.
mas só se transforma em bem para aqueles que amam a Deus. José foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, fizeram tanto mal para José, irmão, que eu não aguentaria se fosse na minha vida. Mas lá no final da história, todo o mal que fizeram para José, Deus de alguma forma converteu em bem. Então entenda, a situação que acontece na tua vida, se você ama a Deus, de alguma forma Deus vai fazer transformar em bem. Verso 30. Olha o que o verso 30 vai dizer. E aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. Entenda, irmão, que a salvação não parte do homem. Não foi você que um dia ensolarado ou chuvoso acordou dizendo: eu vou largar tudo e vou aceitar Jesus. A salvação partiu dele. O plano veio dele. Se algum de nós estamos aqui hoje na presença do Senhor, é porque Ele veio ao mundo para pagar o meu e o seu pecado. E a graça dele nos alcançou. Ele chamou. Talvez você ache que esteja aqui por um convite, por uma santa ceia, ou por algum evento que vai acontecer na igreja, mas não foi o homem que te trouxe, foi o Espírito Santo que te chamou nesse lugar, para ouvir essa palavra, para se arrepender aos pés dele, porque ele quer te salvar. E se ele te chamou, irmão, não resista. Se entregue, porque com pecado só vai haver morte, mas na presença de Deus vai haver vida eterna. Foi Ele que me chamou, foi Ele que te chamou, sem ter qualidade, sem valer nada, sem prestar para nada, sem ter valor para a sociedade, sem ter crédito. Ele nos chamou. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Por que Ele me chamou? Porque Ele me amou de tal maneira, além dos meus erros, além dos meus pecados, além das minhas incapacidades, além das minhas falhas. Ele me amou e entregou o quê? Qualquer coisa? Não, entregou o filho dele, o único filho que ele tinha. Ele entregou para ser meu substituto na hora da morte. Era eu e você que deveríamos ser crucificados naquela cruz, mas Ele nos amou de tal forma que enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Ele nos justificou, irmão. A gente precisa entender que todos nós teremos de prestar conta das nossas ações, das nossas palavras, das nossas omissões diante do trono de Deus. Aí talvez você esteja pensando: Ricardo, mas eu não faço nada que desagrade a Deus. Eu não falo nada que desagrade a Deus. Você pode estar dentro da sua casa quietinho, mas você pode pecar lá, sendo omisso, não fazendo o que Deus quer, não fazendo o que tem que fazer, não fazendo o que é certo. Omissão é pecado. Ação gera pecado, palavras geram pecado, mas não fazer a vontade de Deus também é pecado e leva o homem para o inferno. E todos nós vamos ter que aparecer diante do trono de Deus, porque todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Tomé não acreditou que Jesus estava ressurreto.
Davi adulterou, Davi assassinou, Saul se consultou com os mortos, Elias tentou parar o chamado, e todos nós vamos prestar conta diante de Deus, das nossas ações, das nossas palavras, das nossas omissões. Só que Romanos 2,16 afunila um pouco o negócio. Eu queria que você prestasse atenção nisso. A Bíblia diz, em Romanos 2,16, que nós vamos prestar conta dos segredos do nosso coração. Daremos conta dos pensamentos internos a Deus. O homem pode estar até vestido com uma capa de santidade, mas Deus sabe se dentro existe um sepulcro caiado, podre. Podemos estar aqui de gravata, terno, saia até o pé, pregar bem, cantar bem, e aparecer uma santidade para todo mundo, mas o Espírito Santo sabe o que você pensa no oculto, o que você faz quando está sozinho, o que você planeja quando ninguém está perto de você. Paulo entra em crise. Por que Paulo entra em crise? Porque dos 10 mandamentos ele tem facilidade de cumprir 9. Os 9 são aparentes. Qualquer homem é capaz de julgar. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento. Amar o próximo. Isso tudo ele consegue demonstrar na prática. Não roubará, não matará, não adulterará. Tudo isso o homem consegue fazer, irmão. Porque a exposição limita ele. Então, eu preciso manter uma capa de santidade para que as pessoas não vejam que eu sou pecador. Só que Paulo entende que um dos mandamentos mais difíceis é o 10º mandamento. E o 10º mandamento é: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobice a terra do teu próximo. Não cobice os bois do teu próximo. Porque a cobiça, irmão, você não percebe quem está cobiçando. A cobiça é um pecado invisível aos olhos humanos. A cobiça é um pecado íntimo, que não é revelado aos olhos humanos. Mas não é porque o homem não viu, que Deus não escreveu. E a palavra é: Deus está vendo como eu e você nos comportamos quando ninguém vê. E não só falando, Ele sabe do meu pensamento. Ele sabe dos segredos do meu coração. E Ele está falando nessa noite: não é porque você está vestido de crente, com aparência de crente, que eu te vejo como crente. Hoje é a oportunidade de descer à casa do olheiro e permitir ser feito um vaso novo nas mãos de Deus. Irmão, eu fiz umas contas. Os psicólogos vão dizer que o ser humano, ele pensa em média 10.000 vezes por dia. Em média nós pensamos 10.000 vezes por dia. E nós estamos falando que Deus conhece pensamentos. Estamos falando de pensamento, de pecados que só são visíveis aos olhos do Espírito Santo. Imagine agora você, vamos criar um cenário, que você seja uma pessoa realmente santa, cumpridor da palavra, aquele camarada acima da média. Acima da média. E dos 10.000 pensamentos que você tem por dia, você só tem 3 pensamentos pecaminosos. Você já é quase um anjo, de tanta santidade. Mas dos 10.000 pensamentos que você tem diariamente, você só tem 3 pensamentos pecaminosos. E há quem diga: poxa, estou bem, só 3. Aí você multiplica esses teus 3 pensamentos por dia, por 30 dias do mês.
No final do mês você tem 90 pecados. Aí você multiplica por 12, no final do ano você acumulou 1080 pecados. Vamos arredondar para 1000 para facilitar para mim. Eu tenho 34 anos. Se eu peco 1000 vezes por ano, eu acumulei ao longo da minha vida 34.000 pecados. E agora eu me encontro diante de um julgamento. Um juiz, um advogado, um acusador e eu como réu. Um advogado que pega um cliente que tem 34.000 pecados, ele não pega a causa, porque ele vai dar como caso perdido. Não adianta advogar a sua causa, porque você errou 34.000 vezes. Eu estou indo bem fundo para você entender a nossa condição. Eu tenho 34.000, você multiplica 1000 pela tua idade, que você vai ver a sua ficha. O advogado natural, ele vai falar: se entrega, meu irmão, perdeu, game over para você, não tem mais chance. E aí você pensa: que injustiça. Não é assim que a gente pensa? Que injustiça. Eu fiz tanta coisa boa na terra, eu fiz tanta obra, eu fiz tanta coisa na igreja. Isso é muita injustiça. Agora eu quero que você imagine, irmão. Você numa forma que não tem mais jeito. Você é perdido. Mas alguns ainda pensam: mas eu fiz coisas boas. Imagina você agora na cozinha, fazendo um omelete com 10 ovos. Você quebra o primeiro, tá bom. Quebra o segundo, tá bom. Quebra o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Tá tudo na frigideira e você mexendo. Você vai quebrar o 10º. Joga na frigideira. Mistura e você percebe que o 10º tá podre. Qual é a parte do omelete que você perdeu? Toda ela. E assim é a vida do crente. Para entrar no céu, irmão, tem que ser perfeito. Como, Ricardo? Eu não consigo ser perfeito. Não é a quantidade de obras que você faz que vai fazer você entrar no céu. É se você cumpriu a totalidade do que Deus te pediu. Não é a quantidade de obras que você fez. Eu estou te mostrando isso para te dizer que é impossível ser salvo por conta própria. Você não tem capacidade de pagar o alto preço do pecado. Você não tem capacidade de quitar a tua dívida sozinho. Mas eu tenho uma palavra para você: que aquilo que você é incapaz de fazer, Cristo não vai fazer. Ele já fez lá na cruz. Esse pecado que hoje tenta te lançar no inferno, Jesus já venceu. Por que eu fiz essa conta astronômica? Para te mostrar o quanto que eu e você somos pecadores. E o quanto dos recursos que nós temos não são suficientes para herdar a vida eterna. Só há uma forma de nós sermos salvos: é aceitando Jesus como nosso Salvador. O segredo, Ricardo, eu peco tanto, eu erro tanto, eu sou tão falho, o pecado é tão pesado. Como é que eu posso ser salvo? Está lá em Marcos 16:16. Aquele que crer em Jesus e for batizado, esse será salvo. Não é por mérito, não é por obra, não é por bondade, é por fé que Jesus Cristo
pagou essa dívida imensa que você tinha contra o pecado. E quando Paulo fala lá no verso 37, nós somos, todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, nós só somos mais que vencedores por causa disso. Não é porque eu venci, porque eu consegui, porque eu sou bom demais, porque eu sou santo demais. Não, é porque Jesus morreu na cruz e eu recebi esse perdão. Aí Paulo, terminando, ele faz 5 perguntas retóricas. O que é pergunta retórica? Quando já se sabe a resposta. Verso 31 vai dizer... Cadê? Verso 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só entende o que Paulo está falando aqui quem entende que o sacrifício de Jesus é a única coisa suficiente. Que se Jesus nos justificou, se Jesus pagou o alto preço do pecado, ninguém mais pode me condenar. Se Jesus falou, se Deus falou, Ricardo está salvo, pastora está salva, fulano está salvo, ninguém mais tem poder para te condenar. Pode o inferno falar, pode o homem dizer, pode alguém falar para você, mas fique com a palavra. Se você aceitou Jesus como teu salvador, crer nele como teu único meio de salvação, ninguém pode te condenar. Verso 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também outras coisas? Olha o que Paulo está dizendo. Deus já fez o mais difícil, entregou o filho dele para morrer no meu lugar. Jesus me substituiu na cruz, te substituiu na cruz. O mais difícil ele já fez. Você acha que ele vai desistir de você? Presta atenção aqui. Jesus entregou o filho para te salvar, e porque hoje você não está na presença dele ainda, você acha que ele vai desistir? Você acha que ele vai te largar para lá? Você acha que ele vai te abandonar? Se o mais difícil ele já fez, ele vai insistir em você, ele vai buscar por você. Se necessário for, ele deixa as 99 ovelhas no pasto e vai somente atrás de você. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e o meu fardo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós pecamos contra Deus, irmãos, nos desviamos, ou tomamos conhecimento do nosso estado de pecado, o que o Satanás sopra na nossa cabeça? Não tem mais jeito para você. Deus te deu uma oportunidade, você não soube aproveitar, pecou e agora teu destino é inferno. É isso que ele coloca na nossa mente. Eu pequei demais, o que eu fiz foi grave demais, Jesus não vai me salvar. É você limitando o poder do sangue de Cristo na cruz. A Bíblia vai dizer: nada poderá nos afastar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem demônios, nem potestade, nem anjo, nem o alto, nem o baixo, nem o céu, nem o inferno, nada tem poder de te afastar da presença de Deus. E eu quero que você escute nessa noite: você não é um caso perdido para Deus. Talvez para a tua família seja, para os teus amigos seja, para os teus colegas de trabalho seja, mas para Jesus, você sempre será o escolhido, que Ele chamou, que Ele justificou, que Ele morreu na cruz para salvar. Jesus não desistiu de você.
Então tira nessa noite esse fardo pesado do pecado, da culpa, e renda-se a Deus. Nessa noite Ele quer tirar esse fardo das tuas costas e colocar um fardo leve, que não te machuca, que não te prejudica, que te auxilia. Nessa noite Jesus, Ele está mostrando, o Senhor me deu essa palavra para intensificar e mostrar o quanto nós não somos merecedores da graça dEle, mas o amor dEle superabundou em nossas vidas. Ele fará tudo para te salvar. Entenda, o tudo de Deus é meio estranho, porque às vezes o tudo de Deus é te parar numa cama de hospital. Às vezes o tudo de Deus é fechar uma porta que te afasta dele. Às vezes o tudo de Deus é uma enfermidade que chega, uma amizade que se perde. Mas como eu disse, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se perdeu, se adoeceu, se fechou a porta, entenda, pode ser Deus batendo na porta do teu coração, te chamando de volta, porque Ele não desistiu de você. Verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica? Sabe o que acontece? A gente vem lá do pecado, irmão, lá do mundo. Estou terminando. Cheio de mazela, com um histórico terrível. E o ser humano, ele tem o prazer de contar para você a sua história, que você queria esquecer, te condenar. Você foi isso, você foi aquilo, você não prestou para isso, você não prestou para aquilo. Satanás, o nome Satanás quer dizer adversário. Diabo quer dizer acusador. A todo momento da nossa vida, Satanás está acessando as hostes espirituais para dizer, fulano pecou, e Jesus está dizendo, ele se arrependeu, o pecado já foi pago, ele está salvo pelo sangue do Cordeiro. Então ninguém pode lançar acusação sobre você, quando Deus já te justificou. Irmão, quem te justificou não foi o pregador, não foi o pastor, não foi o levita, não foi ninguém. Quem justificou foi o Senhor, e não há quem possa te acusar, se Ele já te perdoou. Então, se você ainda está passando por momentos de acusação e já se arrependeu, entenda, fique com a visão do céu ao seu respeito, porque Deus já te perdoou. Mas Ricardo, como vai ser? Eles vão falar que eu sou de mentira, eu vou falar que eles vão falar que eu sou um sem vergonha, uma sem vergonha, irmão. Fique com a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Eu te perdoei, eu te remi, eu te santifiquei, eu te justifiquei, e breve virei para te buscar. Verso 34, quem condenará? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita do Pai. Se Jesus morreu para pagar os meus pecados, eu não preciso mais morrer por eles. Basta eu receber essa carta de perdão e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu costumo contar uma parábola de um homem que ele foi condenado por um crime, e o governador colocou ele no corredor da morte. E ele, muito bravo, não aceitava visitas, não aceitava que ninguém falasse com ele, porque ele já estava condenado. Um certo dia o governador sentiu em seu coração de escrever uma carta de perdão e visitá-lo na cadeia, visitá-lo no corredor da morte e entregar pessoalmente a carta de perdão. Aquele homem estava tão impregnado
com a sentença de condenação e com a ira, que quando o governador chega na prisão para visitá-lo, ele fala: eu não quero receber ninguém, eu não quero ouvir ninguém. E o carcereiro diz: o que ele tem para falar para você é uma boa notícia. E ele diz: qual notícia boa seria se eu estou condenado à morte? Eu não aceito a visita de ninguém. O governador estava na porta da cela com a carta de soltura, revogando a sentença. Mas ele não quis aceitar a visita do governador. Ricardo, o que você quer dizer comigo com isso? Talvez hoje você esteja aí debaixo do pecado, perdido, desviado, apostatado dentro da casa de Deus. E Deus nessa noite está batendo na porta do teu coração, dizendo: eu estou com a carta de perdão, eu já assinei e já selei que eu vou te perdoar, mas você precisa receber, você precisa aceitar. E muitos estão imersos no seu mundinho e não estão enxergando que o Espírito Santo está batendo, está chamando: eu quero te salvar, eu quero te salvar. E você resiste à presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho a certeza que hoje tem gente aqui com o coração ardendo e Deus chamando, mas está resistente para a oferta de perdão que Deus está trazendo hoje. Hoje é uma oportunidade, se a igreja se ligar, começa a interceder, porque a guerra no mundo é espiritual, para que essa carta não seja aceita nessa noite. Verso 37 diz: de todas essas coisas que eu falei, irmão, todas essas coisas que eu falei, nós somos mais do que vencedores. Não porque eu venci, não porque você venceu, mas porque Cristo venceu por você e te convidou para essa vitória. Você entrou aqui, irmão, e não tinha convicção da tua salvação, achando que o teu pecado era grande demais para Deus não te salvar. Você tinha razão. Você não tem como se salvar. Mas hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer que aquilo que você não é capaz de realizar, Ele já fez por você. Quer te perdoar nessa noite. Quer te inserir no corpo de Cristo. Quer te dar o acesso à morada eterna. E a alegria de morar com Ele quando Ele vir buscar a sua igreja. O seu pecado não é grande demais comparado com a graça de Deus. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Você não está esquecido, você não está largado, você não está jogado às traças, você tem valor, e grande valor para Deus. Eu quero fazer um convite, irmão, porque eu pedi a Deus essa palavra e queria que essa palavra gerasse salvação hoje, como sempre a gente deseja que gere salvação. Eu quero te convidar aqui na frente. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, recebe o perdão. Aquele que declara e reconhece a Jesus publicamente, ele publicamente te reconhecerá nas hostes celestiais. Então nessa noite, irmão, se você ainda não aceitou Jesus, se você está atribulado com o peso da culpa, e precisa conhecer esse Salvador, vem aqui na frente, porque hoje Deus quer te salvar, Deus quer te dar uma nova vida, Deus quer apagar esse passado de tristeza, falência e vergonha, e te dar uma vida de alegria e paz provida pelo Espírito Santo de Deus. Ricardo, mas eu já aceitei Jesus, eu me desviei, eu me esfriei, eu parei, eu olhei para trás, eu caí. A Bíblia disse hoje que Deus não abriu mão de você
E Ele quer também você aqui na frente. Vem aqui na frente, você que está desviado. Receba essa oportunidade, irmão. O mundo está caminhando para o final dos tempos. E não há tempo para você resistir à obra e à vontade que Deus tem na sua vida. Ricardo, eu estou dentro da igreja. Eu até tomo santa ceia. Mas diante dessa palavra eu reconheci que os meus pecados são tantos que eu preciso mais de Jesus. Eu preciso me quebrantar mais, eu preciso me lançar mais, e aí isso é para todos nós. Vem aqui à frente, porque Jesus quer te fortalecer nessa noite. O Senhor, irmão, Ele está abrindo hoje uma oportunidade, e talvez seja a última para alguns de nós. Amanhã eu vou, semana que vem eu vou, ano que vem eu vou, deixa virar o ano que eu vou. A pergunta que eu te faço é: você tem certeza que vai passar o Natal? Você tem certeza que se continuar no pecado você vai passar de ano? Você pensa que tem controle sobre os dias da sua vida? Você acha que o poder de morrer ou não está contigo? Jesus está dizendo: não. O poder está nas mãos dele. Ele conhece o seu coração, conhece o seu pensamento, e hoje quer liberar perdão sobre a tua vida. Eu vou te convidar somente mais uma vez, porque a Bíblia diz que não é por força, nem por violência. É o Espírito Santo de Deus que convence. Mas a Bíblia também diz que o homem pode resistir ao chamado do Espírito Santo. Então, às vezes, o Espírito Santo está, e você tem o livre-arbítrio de não aceitar. Reconhecer meu pecado diante de Deus é longe de ser vergonha, é dignidade. Reconhecer que eu sou falho e pecador diante de Deus é a melhor decisão que o homem pode tomar na sua vida. Se eu pudesse, eu tinha tomado antes. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. Quanto tempo eu perdi lutando com minhas forças. Quanto tempo eu lutei tentando ser feliz do meu jeito. Só sofri, só perdi, só me machuquei. O Espírito Santo falando: não precisava, mas você insistiu. Então essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, para toda a igreja. É para quem não aceitou Jesus, é para quem está desviado, e é para quem está apostatado dentro da igreja. Deixa o Espírito Santo te conduzir. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.